Um trabalho meticulosamente preparado, anos de organização de documentos e um cuidado total para evitar que fossem descobertos pelo regime militar. Foi assim que pesquisadores e líderes religiosos atuaram por anos para montar o que seria a mais completa compilação de dados sobre a tortura em um país latino-americano. Documentos guardados desde os anos 80, aqui em Genebra, revelam que Dom Paulo Evaristo Arns, o reverendo Jaime Wright e uma série de colaboradores montaram uma estratégia minuciosa para permitir que fossem reunidos os nomes de 444 torturadores e revelado como os crimes ocorriam em pelo menos 240 locais do país. Eu sou Jamil Chad e nesta edição o podcast De Cabeça para Baixo leva você aos bastidores da operação que transformou a história da ditadura no Brasil. Dom Paulo mobilizou um verdadeiro lobby internacional para denunciar a ditadura, justamente quando parte da igreja sofria com a repressão. Seu trabalho resultaria na publicação do relatório Brasil Nunca Mais, com 707 processos conduzidos pela Justiça Militar e revelando os porões da ditadura. A história completa de como o relatório foi produzido está sendo contado pela primeira vez no livro Nunca Mais, os bastidores da maior denúncia contra a tortura já feita no Brasil, de Camilo Vanucchi, e que será lançado nesta semana pela editora Discurso Direto. Nesta reportagem, e que serve de prefácio ao livro, trago detalhes inéditos de como o trabalho de Dom Paulo não ficou apenas na gestão da operação. Os documentos mantidos até hoje em Genebra mostram que os organizadores previam um cronograma detalhado de como reuniriam as provas do crime no Brasil. Nada ocorria por acaso ou sem uma estratégia. Até a quantidade de dinheiro para xerox e para máquinas de escrever foram estabelecidos com 6 anos de antecedência à publicação da obra, em 1985. Os organizadores estabeleceram a rota de viagem que fariam pelo Brasil, justamente para coletar as evidências. Os trechos que deveriam ser percorridos em avião, ônibus ou carro estavam marcados. As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Brasília e Belém estavam no programa. Em outro documento, os organizadores alertavam para o risco de serem pegos, enquanto membros do próprio Conselho Mundial de Igrejas, o financiador do projeto, admitia que a tarefa estava sendo de alto risco para muitas pessoas. Uma das estratégias dos organizadores do material foi ainda a de negociar a publicação das revelações nos Estados Unidos, o que garantiria a difusão das denúncias. Nos documentos, uma das editoras chega a dizer que a coleta era de grande valor para a história do século XX. No auge da violência organizada pelo governo militar brasileiro, parte da igreja e centenas de líderes religiosos no Brasil passaram a ser alvo da repressão da máquina de tortura e violações de direitos humanos estabelecidas pelo Estado. Ainda assim, Dom Paulo coletou de forma clandestina fundos e manteve encontros com líderes no exterior para alertar sobre as violações de direitos humanos no Brasil. A atuação do arcebispo de São Paulo ganhou o respeito de religiosos em todo o mundo. E sua ação mobilizou uma rede de informantes, financiadores e apoiadores secretos. Dentro do país, os documentos
escancaram que ele e seus aliados organizaram manifestações, incentivaram líderes operários e até pagaram para manter famílias de operários em greve no ABC, em 1980. Os documentos confirmaram a prática generalizada e sistemática da tortura no Brasil. Mas, acima de tudo, mostraram a coragem de Dom Paulo Arnes e de seus apoiadores para derrubar o regime e expor os torturadores. Uma das constatações das mais de 3.000 páginas é de que a máquina de tortura do Estado não havia poupado nem mesmo os sacerdotes. Em dezembro de 1978, o Centro Ecumênico de Documentação e Informação do Rio de Janeiro coletaria um vasto material sobre a repressão sofrida pela Igreja naquela década. O texto de introdução do levantamento deixa claro que o material havia sido encomendado justamente por Dom Paulo, que já naquele momento tentava organizar um dossiê que compilasse as violações aos direitos humanos no Brasil e que pudesse ser usado em algum momento no futuro pela Justiça. De acordo com o relatório, entre 1968 e 1978, 122 religiosos foram presos pelo regime militar no Brasil. Desses, 36 eram estrangeiros, 9 bispos, 84 sacerdotes, 13 seminaristas e até 6 irmãs. Entre os motivos mais frequentes de prisão estava o fato de proferirem homilias que desagradavam as autoridades, além de ajudarem na organização de manifestações operárias. Até aquele momento, pelo menos 7 pessoas haviam sido mortas para fazer pressão a todo o clero. Na lista dos atos de repressão contra a Igreja, o levantamento destacou a invasão de locais de culto, assim como casas de líderes religiosos. A Catedral de Goiânia, mas também a de Brasília, Porto Alegre, João Pessoa, Recife e Belo Horizonte foram alvos dessas invasões. Para Dom Paulo e para os líderes religiosos internacionais, a máquina do Estado havia se focado em parte na Igreja, justamente pelo papel que ela teve na resistência. Havia chegado a hora de uma reação dos bastidores para reunir apoio internacional e, nas ruas, demonstrar a insatisfação popular. Um dos primeiros sinais da atuação dos religiosos foi uma carta de 27 de setembro de 1977. Naquele documento, o então encarregado de direitos humanos na América Latina do Conselho Mundial de Igrejas enviou de São Paulo para a sede da organização em Genebra um alerta. Segundo ele, havia uma, abre aspas, crescente tensão entre a Igreja e as autoridades. A carta, no melhor estilo das diplomacias, foi classificada como confidencial. E o seu autor, Charles Harper, fez questão de pedir que o documento não fosse publicado. A carta conta 2 momentos considerados como fundamentais que ocorreram no Brasil naqueles dias. O primeiro foi a manifestação que reuniu 6.000 pessoas na Igreja da Penha, em São Paulo. Conta Harper no documento, abre aspas, foi a primeira vez que uma articulação tão lúcida sobre a iniciativa da Igreja no Brasil foi feita desde 1964 em relação aos direitos humanos. Fecha aspas. O segundo relato foi o da invasão da PUC em São Paulo, onde Harper aponta para a apreensão de material e equipamento subversivo e a prisão de 1.500 alunos, alguns deles nas salas de aula. Para o observador internacional, a operação deveria ser vista como uma retaliação contra a Igreja,
depois da manifestação na Penha, 4 dias antes. O relato que foi enviado por Harper para as autoridades eclesiásticas em Genebra ainda alertava para a pressão cada vez maior sobre Dom Paulo, considerado por ele como alguém de coragem, firmeza e sentido de time. Para Harper, os movimentos de liberalização do regime estavam sendo acompanhados por uma hesitação dos militares, temerosos por terem de responder pela violência dos anos anteriores e pela corrupção. Abre aspas. Muitos acreditam que há um forte endurecimento das ações repressivas, destacou Harper. Harper, então, sugere que o Conselho Mundial de Igrejas demonstre seu apoio às instituições religiosas no Brasil, claro, depois do ocorrido. Poucos dias depois, a entidade em Genebra enviaria telegramas para manifestar sua oposição à repressão e demonstrar seu apoio à democracia. A relação entre o Conselho e Dom Paulo ganharia novas dimensões. 2 anos depois da invasão da PUC em São Paulo, Dom Paulo decidiu escrever ao então secretário-geral do Conselho de Igrejas, Philip Potter, sob o alerta de que o conteúdo da carta deveria ser confidencial, dadas suas implicações. Na realidade, era uma carta que pediria fundos internacionais clandestinos para a operação que acabaria com a publicação em 1985 da obra Brasil Nunca Mais. Na verdade, o projeto viria do reverendo protestante Jaime Wright. Seu irmão Paulo havia sido morto pelo regime. O pastor, porém, no lugar de pedir ajuda à sua própria igreja, optou por se aliar a Dom Paulo Arnes. Mas o cardeal resistia em pedir dinheiro para a Igreja Católica no Brasil, temendo que a ala mais conservadora abafasse seu projeto e ainda o denunciasse. A solução era pedir a entrega do dinheiro de forma ilegal a partir de fundos no exterior, vindos justamente da Suíça. O projeto era ambicioso. O grupo usaria uma brecha na lei para compilar a informação. Para se preparar para a lei de anistia, dissidentes e seus advogados tiveram acesso por 24 horas aos seus dossiês. Isso foi suficiente para que o grupo coletasse 1 milhão de páginas com detalhes da repressão. Numa outra carta escrita por Dom Paulo Arnes ao Conselho em Genebra, ele dizia o seguinte, abre aspas, por todo o Brasil, em cortes militares, há uma abundância de material que substanciam 15 anos de repressão, contidas em centenas de dossiês. Ele chega a falar no caráter enciclopédico da tortura no Brasil. E ele conclui ainda com o seguinte pedido, abre aspas, sentimos que as igrejas precisam tomar a iniciativa de garantir que, pela publicação desse material, tais coisas não ocorram de novo. Pedimos, portanto, que o Conselho Mundial de Igrejas aceite a tarefa de levantar a grande maioria dos fundos necessários de forma confidencial. Dom Paulo precisava de $329 mil para completar o seu projeto. O equipamento comprado, segundo ele, seria depois doado para a PUC em São Paulo. Quase um ano depois, em 23 de junho de 1980, o cardeal receberia uma carta de Potter com notícias importantes. O conselho confirmava que havia conseguido levantar a maior parte dos recursos necessários à realização do projeto. Potter ainda garantia que o resultado da pesquisa sobre a tortura no Brasil seria divulgado nas igrejas, abre aspas, em todo o mundo para sua reflexão. A coleta de informações, assim, estava garantida, assim como sua difusão pelo mundo. Com o dinheiro garantido e o aval internacional, seria dado início a um verdadeiro processo de compilação da tortura
no Brasil. Os processos dos tribunais militares eram enviados para São Paulo, onde eram transformados em microfilmes. De lá, seguiam escondidos para Genebra. Quem chegava à cidade suíça com as informações retornava ao Brasil depois com o dinheiro para continuar a financiar o projeto, escondido dentro do cinto. Em 19 de fevereiro de 1983, Dom Paulo Arns fez ainda questão de informar ao Conselho em Genebra que o projeto estaria tendo efeitos duradouros. Em 1985, quando finalmente tudo foi publicado, o impacto da revelação do nome dos torturadores, das técnicas e do dossiê surpreendeu até mesmo os financiadores do projeto na Suíça. Em uma das cartas, o Conselho Mundial de Igrejas constatou: a obra mudaria a forma pela qual os brasileiros olhariam para o seu próprio país, na esperança de que exigissem justiça. 40 anos depois, a justiça ainda não chegou. Mas graças a um religioso, o Brasil sabe hoje quem torturou, como e onde. De Cabeça para Baixo é uma produção de Carta Capital. Eu, Jamil Chad, cuido do roteiro e da apresentação. A edição de som é do Carlos Melo e da Lola Magalhães. A coordenação editorial é de Thaís Reis Oliveira.